Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim fazer uma atualização do projeto 50 livros antes dos 50 anos. Eu postei esse vídeo do início do projeto, era dia 31 de maio de 2023, portanto já tem um pouco mais aí de um ano e 4 meses. Não sei quando esse vídeo vai sair exatamente, mas por aí, tem 1 ano e 4 meses, então que eu comecei o projeto. Eu avisei lá no projeto que falta bastante tempo para os meus 50 anos, eu tenho 38, então faltam ainda 12 anos para eu fazer 50 anos. Mas eu queria fazer de fato a longo prazo, porque eu não gosto de prazos muito apertados para leitura. Quem faz as leituras coletivas comigo, quem participa do meu clube de leitura já sabe que os meus cronogramas são sempre bem suaves. Eu não gosto de nada que gere ansiedade pra gente dentro da literatura, porque isso acaba nos afastando dos livros e o meu intuito é nos aproximar cada vez mais dos livros. Então, na minha vida pessoal, eu também não gosto de projetos muito apertados. E aí eu fiz esse projeto dos 50 antes dos 50 a longo prazo. Eu já tinha visto outras pessoas fazendo esse projeto, eu tive a ideia com uma participante lá do grupinho, que agora eu esqueci quem é, mas lá no vídeo que eu falo que eu vou começar o projeto, eu falei tudo direitinho, quem fez esse projeto, que eu vi, que eu gostei da ideia. Enfim, eu vou deixar o vídeo do projeto linkado aqui para vocês irem lá assistir. Nesse vídeo eu falo todos os 50 livros que eu pretendo ler até os meus 50 anos, então não vou repetir tudo isso aqui, tá? Hoje é só para fazer uma atualização mesmo. Eu pretendo vir fazer uma atualização para vocês a cada ano, assim, uma atualização por ano eu acho que tá bom, né? Então eu vou fazer a atualização aqui depois de 1 ano e pouquinho. Eu não li o tanto que eu achei que eu leria, mas eu também não li tão pouco como eu estava pensando, que eu tinha pensado assim, nossa, meu projeto é um fracasso, eu não tô levando a sério, não tô lendo nada direito do projeto, mas agora olhando aqui a minha pilha, até que eu já li algumas coisas, até que eu já comecei umas outras leituras também. Eu acho que eu finalizei mesmo, até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu finalizei 5 leituras, mas eu tô com 2 leituras em andamento que também são do projeto e talvez na hora que o vídeo for ao ar eu já vou ter até finalizado essas leituras. Também tem 2 livros que eu comecei a ler, mas eu decidi parar por motivos diferentes, e tem um livro que eu comecei a ler, mas eu realmente não gostei, então eu abandonei. Então eu já considero como fora do projeto, porque esse eu não pretendo. Pode ser que em 12 anos me dê vontade de voltar a ler esse livro, né? Mas eu já considero fora do projeto, porque esse realmente, por hora, eu não tenho intenção de continuar. E trouxe aqui pra vocês, tem uma pilha enorme aqui do meu lado, que eu acho que nem tá dando pra ver na tela não, mas tem uma pilha enorme aqui dos livros que eu já tenho aqui. Dentre esses livros dos 50 que eu coloquei na lista, eu já tenho alguns aqui, então provavelmente serão as minhas próximas leituras aí do projeto, tá bom? Eu fiz algumas mudanças ao longo desse ano aí, porque como eu falei pra vocês, eu achei que eu não tava indo tão bem, eu achei que eu não tava dando a atenção necessária para o projeto. Então eu decidi organizar esse projeto, porque eu só tinha aquele vídeo que eu deixei linkado aqui para vocês, mas eu não tinha uma lista de fato, eu não fiz uma tabela, eu fiquei de fazer, acabei não fazendo. Então o que eu fiz? Eu gosto de escrever as coisas à mão. Eu tenho muita coisa no computador também, porque no computador é fácil, você salva no Drive, então você acessa de qualquer lugar, então pro trabalho é muito bom. Mas eu também gosto muito de escrever. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma listinha aqui dos 50 livros que eu escrevi à mão mesmo, essa listinha, e aí eu marquei, eu fiz as caixinhas aqui, não vai dar pra vocês verem aí não, mas eu fiz a caixinha aqui de check, então as leituras que eu já fiz, eu marquei com um check, e os livros que eu já tenho, eu coloquei uma bolinha aqui do lado, para simbolizar que são os livros que eu já tenho. Uma outra coisa que eu fiz para controlar melhor esse projeto é que eu fiz uma lista lá na Amazon que tá privada, não é uma lista. Eu tenho a minha lista de presentes pública lá, se vocês quiserem me dar presente, tem lá a lista, eu sempre deixo aqui nos vídeos, mas eu fiz uma lista lá privada com os livros que faltam para eu comprar desse projeto, para eu ficar sempre de olho neles e dar prioridade para eles. Mas o que eu fiz? E tô fazendo esse vídeo aqui agora para dar essa satisfação para vocês, e tomei essa decisão de fazer um vídeo por ano para ir atualizando vocês, porque aí eu tenho vergonha na cara, eu falo assim, não,
eu vou ter que atualizar o pessoal, então você tem que ter vergonha na cara e tem que levar esse projeto a sério. Eu sou muito boa com projetos que são com vocês, sabe? Tipo, o clube, o membros, agora a gente tá fazendo leitura coletiva também de Harry Potter. Então, tudo que diz respeito a compromissos que eu faço com vocês, aí eu sou extremamente rígida, eu levo muito a sério e você pode ter certeza que eu vou cumprir. Agora, esses compromissos literários que eu faço só comigo, tipo esse projeto aqui, aí eu dou uma molengada às vezes. Então é bom fazer esses vídeos aqui pra vocês, que aí é um impulso pra pelo menos eu ter vergonha de chegar aqui e falar: ai gente, não li nada do projeto esse ano. Então, espero que isso não aconteça, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, vou começar pelos livros que eu já li, né? Alguns aqui tem vídeo, eu acho, não sei, acho que todos têm vídeo, então eu vou deixar os vídeos linkados aqui pra vocês. A outra coisa que eu decidi também, porque vocês vão ver lá no vídeo do projeto que eu ia sortear. Eu até devia ter pegado a minha vasilhinha, mas agora tá difícil de pegar aqui. Eu tenho um potinho que eu coloquei todos os títulos ali dentro e eu tava sorteando pra ir na sorte mesmo, assim, o livro que eu ia ler de cada vez. Só que chegou um momento que eu vi que isso não ia dar muito certo. Eu não gosto muito de ler uma coisa só porque, tirando os compromissos, igual eu falei, igual o clube, que eu já sei os livros que eu vou ler e tal, mas assim, se eu quero pegar uma coisa pra ler fora dos meus compromissos, eu gosto de chegar ali na estante, ver o que eu tô com vontade de ler naquele momento e pegar pra ler. E sortear, às vezes eu sorteava uns que eu falava assim, ah, mas esse eu não tô com muita vontade, ou então eu sorteava um que eu ainda não tinha, aí eu tinha que comprar o livro, sendo que tem vários aqui que vocês vão ver que eu já tenho aqui em casa, então eu decidi que por hora eu não vou sortear. Pode ser que um ou outro me dê vontade de sortear, de fazer essa brincadeira, e aí eu sorteio, mas a partir de agora eu vou lendo o que for me dando vontade de ler, tá bom? Não vou mais fazer o sorteio não, tá bom? Então tá, mas o primeiro eu sorteei inclusive no vídeo lá de abertura do projeto. E aí o livro que saiu foi esse daqui, O Sol Também Se Levanta, do Ernest Hemingway. Eu não gostei muito desse livro aqui, foi um livro que me decepcionou um pouquinho, e eu digo decepcionou porque eu gosto muito dos livros do Hemingway, então esse daqui foi um ponto fora da curva. Os outros livros do Hemingway que eu já li, eu gostei, mas eu tenho o vlog desse livro aqui, né, um vlog da primeira leitura, do desafio e tal, e aí eu falo mais detalhadamente sobre as partes aqui, o que eu não gostei, então eu vou deixar o vlog linkado aqui. Mas o livro é belíssimo, né, gente? Eu amo essa coleção aqui do Hemingway, é da Bertrand? É, da Bertrand. É muito, muito bonito essas capas, as cores, assim, a lombada ali fica legal. Enfim, foi o primeiro que eu li, então, para esse projeto. Aí depois, o segundo livro que eu li para o projeto foi Persuasão, da Jane Austen, que era então o único romance finalizado da Jane Austen que eu ainda não tinha lido. E aí li, no ano passado ainda, que eu li esse livro aqui, essa ediçãozinha aqui da Zahar. Eu faço a coleção da Jane Austen da Penguin, mas a Penguin não tem Persuasão, é o único que não tem, não sei porquê, porque os direitos têm, né? Porque a Zahar é da Companhia das Letras e a Penguin também. Então não sei por que eles não publicaram ainda, mas aí eu comprei essa ediçãozinha aqui da Zahar, que é a edição de bolso, que é a única que eles têm, e que foi das edições que eu encontrei aí, a que eu achei mais confiável, a que eu gosto mais. Eu faço a coleção também da Zahar, né? Eu gostei desse livro aqui, como eu gosto de tudo da Jane Austen, mas dentre os romances da Jane Austen, esse aqui é o meu menos preferido. Ele tem um tom bem diferente dos outros, um tom bem mais maduro. É inclusive esse o motivo de muita gente, esse daqui ser o preferido de muitos leitores, muita gente que gosta de Jane Austen tem esse daqui como o melhor deles. E assim, eu gostei do livro, achei interessante, eu gosto da história, mas eu não me empolguei tanto como eu me empolguei com outras histórias. Por exemplo, em novembro a gente vai ler Emma aqui no Membros, inclusive você está convidado para ler com a gente Emma. E Emma é um dos meus livros preferidos da Jane Austen. Hoje em dia eu fico ali entre ele e Orgulho e Preconceito, sabe? São os dois que eu mais gosto. Gosto muito de Mansfield Park também, que foi um livro que a gente fez uma leitura coletiva no Membros também. Se você entrar no Membros, você vai ter acesso a todas as leituras que a gente já fez, então vai ter as lives lá de Mansfield Park. É um livro que eu ainda gosto muito e era o meu preferido, mas
Agora eu tô mais... porque meus preferidos mudam conforme vai passando o tempo, né? Vou lendo outras coisas. Hoje em dia eu fico entre Orgulho, Preconceito e Emma. Então se você quiser ler Emma com a gente em novembro, assina membros aqui do canal e venha ler com a gente, tá? Garanto que vai ser bem legal. Mas enfim, é muito bom também, mas dentre os romances da Jane Austen é o meu menos preferido, esse daqui. Aí, também li no Membros, esse daqui eu li no Membros, foi Ensaio sobre a Cegueira, que também tá na lista dos 50 antes dos 50. Esse aqui eu amei. Que livro impactante, que livro forte, assim. É um livro que causa muitas emoções na gente, desde nojo, a compaixão, a raiva, a medo, não medo de terror, mas aquele medo pelos personagens, pelo que vai ser daqueles personagens. Enfim, é impactante. Eu acho que é a melhor palavra para definir esse livro aqui. Eu acho que tem resenha dele aqui, se tiver, é o que eu falei, tudo que tiver resenha aqui, que tiver algum comentário sobre o livro, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Mas esse é maravilhoso, se você assinar o Membros aí, ou se você já é membro aqui do canal, depois que você ler esse livro aqui, dá uma olhada lá nas lives que a gente fez sobre esse livro aqui, porque ele é muito bom mesmo. Também li para o projeto As Aventuras de Tom Sawyer, que também foi leitura do Membros. Coincidentemente. Eu coloco, vira e mexe, porque o Membros eu coloco lá todo início de mês 4 opções para os membros votarem e qual que vai ser a leitura do mês seguinte. São os membros que escolhem. Eu dou as 4 opções, mas eles que escolhem. E dentre as 4 opções, vira e mexe, eu enfio um livro que está no desafio dos 50 livros lá no meio, porque vai que eles escolhem, é bom que eu já resolvo 2 coisas de uma vez só, né? Eu leio lá com membros e também já risco o livro da minha listinha dos 50. Foi o que aconteceu com o Ensaio sobre a Cegueira, foi o que aconteceu com As Aventuras de Tom Sawyer, que a gente também leu no Membros. É um livro divertido, é um livro que ele tem um quê de melancolia, assim. É uma escrita do Mark Twain que me lembrou um pouco a do Charles Dickens. Só que o Mark Twain ele é um pouco mais... talvez seja ele é um pouco mais sucinto do que o Charles Dickens. O Dickens, ele costuma dar uma prolongada mais nas cenas, nas coisas, né? O Mark Twain, eu achei ele mais sucinto. Mas é um livro muito legal também, é um livro com várias mensagens. É um livro que é considerado um livro infanto-juvenil, mas ele tem algumas coisas aqui que eu acho importante, que se você for dar esse livro aqui para alguma criança, ler que você, né, os pais da criança leiam ele antes para ir ajudando a criança a fazer algumas reflexões, porque tem algumas atitudes do personagem principal aqui que elas ficam sem uma correção, e aí a criança pode achar que tá certo aquilo que os personagens fazem, então é bom ter um adulto sempre para ir guiando essa leitura aqui, mas é muito divertida. Gostei aqui de As Aventuras de Tom Sawyer. Também finalizei a leitura nesse período aí desse livraço aqui, Moby Dick. Esse aqui eu li esse ano. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Esse livro aqui é, assim... Tem resenha dele aqui, que inclusive, eu super recomendo que você assista a resenha, mesmo se você não leu o livro. A minha resenha não tem spoiler. É só para eu te alertar de como você deve entrar nessa leitura, porque eu acho que muita gente que não gosta de Moby Dick é porque começa esperando uma coisa que o livro não está prometendo entregar. Então o problema não é que o livro é ruim para muita gente, é porque você entra nessa leitura esperando uma coisa que não é do que se trata aqui a história. Então dá uma olhada lá na minha resenha que eu falo direitinho, mas é um livro com tantos simbolismos, com tanta coisa importante que vai sendo dita pra gente, para que a gente reflita pra nossa vida. E se a gente consegue, de fato, captar essas mensagens e trazer essa reflexão séria para a nossa vida, é o tipo de livro que, de fato, pode nos transformar. É um livro que me transformou num ponto muito específico, uma mensagem muito específica que tem aqui dentro dele. Foi uma leitura do Clube MSL, então eu comentei com o pessoal lá do Clube exatamente o que foi essa mensagem, e uma coisa muito pessoal, assim, mas é algo que, de fato, transformou meu olhar, e a partir da leitura desse livro,
eu mudei um ponto da minha vida por causa da leitura desse livro. Então, assim, vale muito a pena, gente. Esse livro aqui é muito maravilhoso. Tava no meu desafio de 50 livros e também foi mais uma leitura comprida. Aí, esses aqui são os 5, são 5? São 5 livros que eu li, né, durante esse tempo aí. E tem 2 livros que, como eu falei pra vocês, eu tô lendo nesse momento, talvez na hora que o vídeo for ao ar eu já vou ter finalizado. Pelo menos esse daqui eu acho que eu já vou ter finalizado, porque, desculpa, eu tô bem adiantada nele, que é O Deserto dos Tártaros, que também é uma leitura que eu tô fazendo, além do desafio 50 antes dos 50, eu tô lendo ele pro Clube MSL. É a nossa última leitura do ano do Clube MSL. Eu já tô adiantando essa leitura, porque como eu sempre falo, eu preciso fazer o conteúdo lá pro clube, então eu sempre leio os livros antes do pessoal. Mas é um livro também muito cheio de simbolismos, muito profundo. Um livro que tá me lembrando, não o enredo não tem nada a ver, mas o estilo, assim, O Velho e o Mar, que é aquele tipo de livro que parece que nada tá acontecendo, mas que tem muita coisa acontecendo nas profundezas ali, nas entrelinhas do livro. Muita coisa acontece dentro do leitor, enquanto ele tá lendo esse livro aqui. Tô riscando ele todo, gente. Ele tá muito grifado, escrito, porque eu já tô tirando muitas mensagens aqui desse livro. É um livro bem profundo, esse daqui, fácil de ler e tal. Tô gostando bastante dele. Um outro momento, depois que eu acabar de ler, a gente conversa sobre ele, mas por enquanto eu tô achando muito incrível. E a outra leitura que tá em andamento é a nossa leitura coletiva desse mês aqui do canal de outubro, que é O Fantasma da Ópera, que eu também já iniciei esse livro aqui. Esse aqui eu ainda tô no comecinho dele, mas tá sendo uma leitura bem leve, tá sendo uma leitura diferente do que eu esperava. Eu gosto muito do filme. Uma das adaptações, aquele musical lá com o Gerard Butler, é um dos meus filmes preferidos. Eu gosto muito de musical, né? E aí, até agora, né, eu acho que a história é bem aquilo ali que tem no filme mesmo, mas eu não sei, eu sinto o tom do livro um pouco mais leve do que é lá no musical. Acho o musical um pouco mais sombrio, mas não sei, tô ainda no comecinho, né? Vamos ver no decorrer da história. Esse daqui dá tempo de você ler com a gente, a reunião é só no final do mês, a nossa live para comentar sobre o livro é só no final do mês. A leitura, pelo que eu tô vendo, é bem rápida, bem fluida, eu tô gostando bastante da escrita do autor, do Gaston Leroux, não sei se fala assim o nome dele, mas se você quiser ler com a gente ainda dá tempo. Belíssima, né, essa capa, eu adoro. Enfim, depois a gente conversa mais sobre ele. Por enquanto, tá sendo uma experiência positiva para mim. Aí tem 2 livros aqui que são aqueles que eu comentei com vocês que eu comecei a ler, mas eu resolvi parar. Mas eu não abandonei, não. Eu só resolvi parar. Vou falar os motivos. Esse daqui, que é o Silmarillion, eu tava amando, de verdade. Assim, eu já tinha tentado ler o Silmarillion outras vezes. Na verdade, outra vez ou outras 2 vezes, agora não me lembro. Mas eu já tinha tentado ler o Silmarillion antes e não tinha entrado muito no ritmo e tal. É um livro que exige mais a nossa atenção, é um livro um pouco mais complexo. Mas aí, agora, né, foi no ano passado, eu acho, no fim do ano passado, já conhecendo mais de Tolkien, já tendo lido outras coisas de Tolkien, aí eu peguei para ler o Silmarillion de novo. E aí eu comecei amando, só que eu tava sentindo que eu tava desperdiçando um pouco o potencial desse livro. Porque eu tenho muita vontade de estudar Tolkien de verdade, assim, sabe? Pegar para estudar Tolkien profundamente, desde o início das suas obras, a criação do mundo e aquela coisa toda. E eu acho que o Silmarillion, ele é um material, assim, riquíssimo pra gente começar esse estudo. E eu não tava lendo numa forma de estudo, sabe? Eu tava lendo só sentando e lendo descompromissadamente, o que também é ótimo. Mas eu senti que eu devia aproveitar melhor esse livro, já que eu quero tanto estudar Tolkien, eu quero me organizar para começar esse estudo de Tolkien, e aí sim, quando eu começar o estudo de Tolkien, concomitantemente eu vou lendo o Silmarillion enquanto eu estou estudando.
sei, gente, pode parecer uma bobeira, mas é o que eu quero fazer. Então, eu parei a leitura, mas eu confesso que toda hora eu olho esse livro ali na estante e eu falo assim, eu acho que eu vou continuar lendo, depois eu releio para estudar, né? Quem sabe? Porque eu tenho outras coisas para estudar também, então eu não posso colocar também, porque o dia tem uma quantidade limitada de horas, não dá para eu estudar tudo que eu quero, fazer tudo que eu quero, né? Então eu preciso terminar alguns estudos que já estão em andamento para começar o do Tolkien, né? Talvez eu não aguente esperar e volte a ler esse livro aqui, depois na hora que eu for estudar eu releia. Vou pensar, mas eu tava achando muito legal. Tolkien, né? Eu tô cada vez mais apaixonada por Tolkien. E o outro livro que eu também comecei e parei, que já virou piada, é a biografia do Walt Disney. Eu já comecei e parei esse livro aqui 2 vezes. E esse daqui eu não sei falar pra vocês assim o que acontece. O início que eu li, eu gostei, achei fluido, achei interessante, eu me interesso pela vida do Walt Disney e assim, mas eu paro, eu acabo colocando outras coisas na frente e aí eu fico muito tempo sem dar continuidade nessa leitura, aí eu desanimo, aí eu acho que eu tenho que voltar lá no início, aí eu fico com preguiça de voltar no início, sabe? Então acaba que eu não li, mas eu não sei explicar muito porque é aquele tipo de livro que você começa a ler, você tá gostando, mas depois você deixa pra lá e aí vai passando. E é isso que aconteceu até agora com essa biografia aqui. Vamos ver, né? Uma hora eu vou ler, gente. Mas, por enquanto, ela tá pausada. A leitura tá pausada. Mas esse aqui é mais um que eu quero ler. Agora, o que eu realmente desisti, pelo menos até agora, eu não tenho vontade, igual eu falei, pode ser que como o projeto vai durar 12 anos, pode ser que quando daqui a 8 anos eu queira ler esse livro aqui, né? Então, não sei, mas por hora eu considero já fora da lista e considero abandonado mesmo, que é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Esse daqui, inclusive, além de estar no desafio de 50 livros, ele também estava no meu desafio de 12 livros para 2024. Era o livro de janeiro, esse daqui. E eu coloquei ele em janeiro porque eu estava muito ansiosa para ler esse livro. Eu estava com expectativas muito altas, porque a sinopse dele é muito interessante. A sinopse dele é um livro que se passa num mundo onde Hitler venceu a Segunda Guerra. Então, como seria esse mundo? Né? Então eu fiquei muito interessada para ler esse livro. Só que eu achei chato, eu achei desinteressante, eu pegava para ler, chegou um momento que se transformou numa dor para mim. Eu pegava, porque eu falava assim, ai meu Deus, aquele livro, sentava para ler. Ai, que bom, vou ler, porque a hora que eu sento para ler é tipo assim, ai, agora eu terminei meu trabalho, vou ler. É uma hora gostosa, assim. Aí eu olhava pro lado, que eu deixo os livros que eu tô lendo lá no sofá. E eu olhava pro lado e tava esse livro lá e eu ficava assim, ai meu Deus, esse livro, sabe? Então, quando a leitura se transforma numa dor, é o que eu sempre falo com vocês, desista dela. Tem muitos outros livros para você ler, não deixe que o seu cérebro ligue a leitura com um momento de dor, porque senão você vai passar a ficar desmotivado a ler qualquer coisa, porque o seu cérebro ele não vai fazer essa distinção, se não, é dor só quando é O Homem do Castelo Alto. Não, o seu cérebro vai ligar assim, leitura, dor. E aí você vai ficar desmotivado de ler qualquer outra coisa. Então não estrague a sua relação com a literatura porque você quer terminar um livro. Não tem que ter esse orgulho. Porque orgulho é esse? Se você não terminar um livro, qual é o problema? Sabe? A não ser, claro, que seja uma obrigação de trabalho, de estudo. Mas assim, se for uma leitura só porque você quer fazer a leitura e tá se transformando numa dor, então não leia, desista da leitura. Vai ler outra coisa que vai ser mais agradável para você. É lógico que eu tento bastante antes, eu também não desisto fácil assim de um livro, mas esse daqui eu tentei bastante, viu, gente? Eu nem sei, eu nem marquei aonde que eu parei, mas eu cheguei quase na metade dele. Mas assim, eu falei, não vai dar pra mim. Então eu desisti. E aí acabou que eu nem assisti a série, porque tem uma adaptação, né? E eu nem assisti a série ainda, porque fiquei tão desanimada que eu não assisti a série ainda. Mas então esses foram os livros que eu já li, ou que eu estou lendo, ou que eu comecei e parei, mas vou ler depois, e o livro que eu abandonei. Foram esses aqui. O meu saldo do projeto é esse daqui até agora. E agora eu vou mostrar para vocês bem rapidamente aqui os livros que eu tenho aqui na minha estante já e que estão na minha lista dos 50 antes dos 50,
provavelmente serão os próximos que eu vou ler. Eu coloquei aqui por ordem alfabética, tá? Então o primeiro deles é A Peste, do Albert Camus. É um livro também que eu sempre coloco nas minhas listas para ler e acabo não lendo. Inclusive ele estava na minha lista de 12 livros para esse ano, mas aí eu não li por um motivo muito específico, que eu não posso falar agora, mas depois, no final do ano, no vídeo de retrospectiva, eu falo com vocês o motivo. Mas eu acabei não lendo ainda, então, esse livro. Outro que tá na minha lista é esse calhamação aqui, A Revolta de Atlas. Eu tô esperando meu marido acabar de ler, ele já tá lendo esse livro aqui há um tempão, mas eu tô esperando ele acabar de ler, depois eu também quero ler, ele tá adorando, falou que eu vou adorar também. Aqui, As Cidades Invisíveis, do Calvino. Esse aqui, inclusive, eu podia até ter considerado que eu já comecei. Mas, na verdade, eu li só o inicinho. E quando eu peguei para ler, eu queria uma leitura mais fluida, mais rapidinha. Eu peguei porque ele é bem curtinho. Eu pensei que poderia ser uma leitura rapidinha. Mas aí ele é bem complexo, pelo que eu vi no início. Então, eu só li assim, o inicinho mesmo dele. Nem li o primeiro capítulo. Foi só, tipo, uma página. Então, eu nem considero que eu comecei de fato, né? Mas tá aqui, As Cidades Invisíveis, do Calvino. Um outro livro, esse daqui eu tenho ele há pouco tempo, eu comprei ele tem pouco tempo, que é Arquipélago Gulag. Esse eu tô com muita vontade de ler. Eu li um livro da Coreia do Norte, que fala sobre relatos de pessoas que fugiram da Coreia do Norte, que eu fiquei muito fascinada por aquele livro, e eu quero ler livros de não ficção desse estilo. E aí eu comprei então esse daqui, que eu já tava querendo há muito tempo. Também tá na minha lista 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. O que eu já li do Garcia Marques até hoje eu gostei bastante. Dizem que esse daqui tem muitas famílias, né? Tem muitos membros de uma família e muitos nomes repetidos e tal, mas eu gosto desse tipo de livro, fazer árvore genealógica, assim, eu me divirto, então eu acho que eu vou gostar, vamos ver. Também tá na minha lista outro calhamaço aqui, que é Middlemarch, da George Eliot. Também é um livro que eu tenho muita expectativa por ele. Tá aqui, aguardando o momento. Esse daqui, Miss Brontë, que eu acho que nem é um livro muito conhecido, pelo menos eu não vejo muita gente falar, mas a autora, que é a Juliette Gile, ela pegou a vida da Charlotte Brontë e trouxe aqui de uma forma romanceada. Então esse daqui não é um livro, não é uma biografia da Charlotte Brontë, mas é uma história de ficção inspirada na vida da Charlotte Brontë. Então é um que eu tenho também muita curiosidade. Todos aqui, né? Aqui O Adolescente, do Dostoiévski. Esse daqui também eu já tinha começado a ler, mas eu comecei a ler ele antes de começar esse projeto. Então eu não considero aqui como leitura iniciada, tanto porque já tem tanto tempo que eu comecei a ler que na hora que eu pegar para ler de novo, eu vou ter que começar de novo. Então, Dostozinho aqui, O Adolescente. Também coloquei na lista O Corcunda de Notre Dame. Vamos ver se eu perco o meu trauma com o Victor Hugo, porque Os Miseráveis não foi um livro que eu gostei tanto assim. Gostei da história, mas não gostei da experiência de leitura. Enfim, já falei sobre isso num vídeo recente aí que eu falo sobre os livros que eu li e não gostei. Inclusive tem uma galera aí que tem dificuldade, né, de ouvir opiniões contrárias e tal. Enfim, sinto muito, eu não gostei daqueles livros lá, mas vou tentar ler outro Victor Hugo aqui, O Corcunda de Notre Dame. Um outro livro que tá na minha lista é O Diário de Anne Frank. Nunca li, acreditem, nunca li esse livro. Esse livro aqui é um livro que a minha sogra gosta muito e ela fala que eu vou gostar bastante. Então eu tô até pensando em pegar esse livro por agora, assim, pra ler. Outro livro, O Retorno do Nativo, do Thomas Hardy, também é um livro que eu vivo ensaiando para pegar ele para ler, mas ainda não peguei. Aqui, Oliver Twist, do Charles Dickens. Esse livro eu tava esperando muito o lançamento dele pela Penguin, porque a Penguin tem outros livros do Charles Dickens, mas ainda não tinha a edição em português do Oliver Twist. Então eles lançaram esse ano. Essa edição aqui eu comprei na pré-venda ainda, porque eu tava muito ansiosa e acabei não lendo ainda, mas já tenho aqui. Também tá lá na minha lista Fantastes, que é um livro de fantasia que inspirou outras histórias de fantasia, outros autores de fantasia muito importantes, tipo Tolkien, C.S. Lewis, e é inclusive uma edição muito bonita, tem essa luva aqui.
Dizem que esse livro é meio lento, que não é tão empolgante assim, mas eu quero muito ler para ver o livro que inspirou outras fantasias, outros autores tão importantes, né? Então coloquei na minha lista dos 50. Também coloquei Robinson Crusoe, porque é um livro que eu acho essencial, eu preciso conhecer essa história, nunca li, então tá também na minha lista. Um livro aqui de um autor japonês muito importante, que é o Shusaku Endo, que eu não sei se fala assim o nome dele, eu coloquei Samurai na minha lista, que é o livro que eu já tinha aqui. Ele é o autor de um livro muito famoso que se chama Silêncio. Eu quero muito ler Silêncio também, só que eu nunca encontro esse livro disponível lá na Amazon, que é onde normalmente eu compro os livros, né? Então, como eu já tinha esse daqui, eu coloquei ele na minha lista dos 50. Aqui também coloquei Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Eu gosto muito da escrita do Llosa, tanto a escrita na ficção quanto na não ficção. Para quem não sabe, o Llosa tem alguns estudos muito interessantes de alguns livros. Ele tem um livro que ele fala sobre Os Miseráveis, ele tem um livro que ele fala sobre Madame Bovary, muito bons. E gosto também da prosa de ficção do Mário Vargas Llosa. E esse daqui eu acho que é o livro mais famoso dele, né? Um dos mais. Eu tenho outros livros do Llosa ali me esperando, mas esse daqui, como é o mais famoso, pelo menos eu acho, eu coloquei esse daqui na minha lista dos 50. E por fim, dentre os que eu tenho aqui, tá? A lista tem muito mais livros, então assiste lá o vídeo depois. Mas dentre os que eu já tenho, o último que eu vou mostrar aqui pra vocês é a biografia aqui da Rainha Vitória, que é Vitória a Rainha, a biografia íntima da mulher que comandou o Império. Eu gosto muito desse período da Era Vitoriana, tanto da literatura quanto da história mesmo desse período, eu acho interessante. E eu acho a figura da Rainha Vitória uma figura muito interessante, então eu quero muito ler essa biografia dela aqui também. E é isso, gente, são os livros que eu já li, são os livros que eu tenho do projeto. Me conta aí se vocês já leram algum desses livros aqui, faça seus comentários aí pra mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.